Glória a Deus, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Neste momento eu quero ler um versículo da palavra do Senhor, um versículo não, quero ler um texto, aqui da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 5 e verso 1 a seguir. Nós vamos ler, do verso 1 até o verso glórias a Deus, 16, para nós poder compreender, ter mais noção do que a palavra do Senhor está falando. Glórias a Deus. E depois que a gente terminar de ler esses versículos, nós vamos ler também um versículo também no livro de Malaquias, tá? No livro de Malaquias, capítulo 3, no verso 10, apenas, um versículo, para que nós podemos ter uma compreensão, um entendimento melhor das coisas de Deus, amém? Atos, capítulo 5, 1 a seguir. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e teve parte do preço e reteve, melhor dizendo, parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste ao homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E, passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém.
conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Agora vamos ler um versículo aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, no verso 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenham a maior abastança. Só até aí. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nessa tarde, o Senhor está falando a respeito de uma obra muito maravilhosa que sempre aconteceu entre o povo de Deus. Uma obra maravilhosa que sempre houve no meio dos cristãos. E a palavra do Senhor faz saber que é uma obra maravilhosa, mas que vem da parte materiais. Porque sabemos que o Evangelho do Senhor, ele é completo. O Senhor é aquele o único poderoso no céu e na terra, que tem poder sobre tudo. Tem poder no céu, tem poder na terra, tem poder no mar, tem poder no sol, na lua, nas estrelas, nas nuvens, nas águas, na profundeza do mar, na vida do ser humano, porque Ele é o único que nos conhece por dentro e por fora. Ele é o único que conhece em cima e embaixo. Ele é o único que conhece os profundos e escondidos. Então, quando se fala tudo está sobre o controle do Senhor Jesus. Nada fica oculto diante dos teus olhos. Ele é o único que enxerga o que está na presença e também aquele que está no oculto, aquilo que está escondido. Ele é aquele que conhece o que sai da minha boca, mas ele conhece como saiu lá do coração. Ele conhece o que sai na boca, mas ele conhece o que tem no coração. Ele conhece o homem por fora, mas ele conhece o homem também por dentro. E me canta lá, bassurianda. O Senhor é aquele que esquadrinha a nossa vida. O Senhor é aquele que conhece a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração, o desejo do nosso coração, da nossa vida, melhor do que nós mesmos. Então não pensa eu, não pensa você, que vamos fazer algumas coisinhas e deixar do jeito que está mesmo errado, porque o Senhor não está vendo, enganado. Está ouvindo? Você está enganado se pensar dessa maneira, porque nada está oculto aos olhos de Deus. Diante dos olhos do Senhor está tudo nu. Ele vê e não tem nada que impede ele enxergar nada aqui sobre a terra, sobre a nossa vida. Aquilo que está dentro do nosso coração, que ainda nós nem falamos com ninguém, que nós nem abriu a nossa boca para pronunciar sequer uma palavra, ele já sabe o que está no meu coração. Aquilo que eu pensei na minha mente, antes de eu pensar, ele já sabia. Para alguém saber, eu pensei e tem que falar, mas o Senhor não. Ele sabe quando eu pensei e Ele sabe até antes de eu pensar. Dá para entender e compreender o tamanho desse Deus? Dá para compreender a grandeza, a profundidade do tamanho desse Deus?
a sabedoria desse Deus? Louvado seja Deus. Então, maldito aquele ou aquela que pratica algo, em vez de se humilhar, de confessar, se arrepender dos teus pecados, eles deixam oculto. Ah, mas ninguém viu, ninguém sabe. Sim, ninguém sabe, ninguém viu. Mas tem um Deus no céu que Ele sabe e Ele viu. Mas Ele espera você confessar com a sua boca, pedir perdão, se arrepender. Ali Ele apagará todos os seus pecados, seus maus pensamentos, desejos maus que está no coração. No momento que você confessar, Ele apaga, Ele perdoa e Ele lança aqueles pecados, aquilo que foi cometido, quem sabe só no coração e na mente, sem sair da boca, Ele apaga e lança no lar do esquecimento. Então, não adianta o homem ou a mulher pensar que alguma coisa, que fez isso, fez aquilo e deixa a si mesmo que ninguém está vendo, porque a sua condenação está por aí. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então a palavra do Senhor nessa tarde está falando a respeito de um homem por nome de Ananias. A palavra está falando um certo varão. Ananias era homem de Deus. Ananias, ele conhecia os desígnios de Deus. Ananias, ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele fazia parte de uma congregação também que servia a Deus. Não só ele, mas a sua mulher também, Safira. Ananias e Safira, casal que estava ali na presença de Deus. E a palavra do Senhor está falando, ali o que nós lemos aqui, né? Nós acabamos de ler aqui no livro de Malaquias, louvado seja Deus, a palavra do Senhor dizendo bem claro, né? Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então a palavra do Senhor faz saber que no passado houve ali também um templo. E naquele templo, porque fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por que fala casa do tesouro? Porque era uma casa de riqueza. Tesouro significa prosperidade, significa riqueza. Então, a palavra do Senhor faz saber que ali havia o templo do Senhor, onde o povo de Deus se reunia para receber bênção, para receber livramentos, para receber prosperidade, para receber sabedoria de Deus, para aprender do Senhor. Por que fala casa do tesouro? Casa do tesouro é lugar de riqueza, onde você vai buscar e você encontra. Por que você encontra? Porque é lugar rico, tem de tudo. Se você vai buscar um livramento, você vai receber. Se você vai buscar uma cura, você vai receber. Se você vai buscar sabedoria do céu, buscar os dons de Deus, você vai receber. Se você vai buscar uma prosperidade para a sua vida, para o seu negócio, para as suas coisas, você vai receber. Se você vai buscar força para você orar mais, prosseguir mais a sua oração, você vai receber. Se você vai buscar força para você fazer jejuns mais prolongados, você vai receber. Se você vai buscar, por exemplo, sabedoria para ali fazer a obra do Senhor, tudo na direção do Espírito Santo, você vai receber. Sabe por que você vai receber tudo que você busca ali, naquele templo ali, que é a casa do tesouro? Porque ali o dono
da sabedoria, ele é o dono. Ele está ali. O dono da prosperidade está ali. Aquele que é dono do ouro e da prata. Aquele que é dono da ciência. Ele está ali para te dar sabedoria. Você ser uma pessoa sábia, inteligente. Ele está ali para te dar, prospera em toda a área da sua vida, que seja ela espiritual, material, conjugal, financeira, familiar, em toda a área da sua vida que você for ali buscar, ali o povo encontrava, porque era a casa do tesouro, casa da riqueza, porque o dono dela é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque ali realmente não faltava nada. Então, ali foi onde o profeta Malaquias disse: trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que não falte alimento, né? Glórias a Deus, para os necessitados. Então, quando ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que haja mantimento na casa do Senhor, porque na casa do Senhor não falta nada. Tudo que nós precisamos, Ele tem, Ele é o autor da nossa vida. Ele é autor do ar que nós respiramos. Ele é autor das nossas imaginações. Ele é autor das forças que nós possuímos. Ele é autor, Ramai Decai, Massúbia. Ele é autor de tudo. Louvado seja Deus. Então, era necessário que todos ali, que frequentavam ali, aquele templo, a casa do Senhor, ali naquela época, levava todos os dízimos. Sabe por quê? Porque aquele dízimo que o povo levava era para ser ali tratado de uma forma muito maravilhosa, ali ser cuidado com grande zelo para fazer doações para os necessitados. Como antes já fiz um vídeo falando a respeito, né, do dízimo, que o dízimo ele é algo preciosíssimo. Mas para que finalidade? Não é para ajudar quem não precisa, não é para enriquecer quem já está, não é para doar para alguém só porque ele está na frente da obra, não é para doar por alguém só porque é seu amigo, não é para doar por alguém porque ele é obreiro, porque ele recebeu um cargo, não é para isso. O dízimo que era levado para a casa do tesouro, para a casa do Senhor, era para a dispensação de ajudar os necessitados, para ajudar a obra do Senhor. No caso, se a casa, o templo do Senhor, se a igreja, né, que se diz templo do Senhor, é próprio, glória a Deus, agradece a Deus, porque a riqueza do Senhor, ela foi multiplicada, e a igreja do Senhor tem um templo próprio, que não gasta pagar nada, mas no momento que o templo, onde você, que nós congregamos, louvado seja Deus, ele é claro que ele tem despesa, onde você procura algo em cima dessa terra que você diz, não tem despesa nenhuma, tudo nesta vida tem despesa. Uma criança, se ela nasceu hoje, antes dela nascer, os pais já teve despesa. Já teve que gastar com enxoval, para deixar tudo preparadinho para quando ela chegasse aqui, já tinha as vestes, já estava tudo preparado, o berço, ali tudo preparado, o enxoval, não é assim? Então, até uma criança, antes dela chegar nessa terra, já tem gasto com ela, imagina quem já está aqui. Não existe nada neste mundo que diz que não tem gasto, tudo tem. Louvado seja Deus, tudo tem gasto nesta terra.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor faz saber que os templos ali onde era feito a obra do Senhor, onde o povo se reunia para fazer os cultos, para dar os ensinamentos da palavra de Deus, para falar da grandeza do Senhor, ali também era um lugar que tinha os seus gastos. Ali tinha também os seus gastos, como hoje não é diferente. Num templo, se ele não é próprio, tem ali a despesa do aluguel, tem a despesa ali, conta de luz, de água, quem sabe tem internet. Então, sabemos que tudo tem despesa. Então, sabemos que o dízimo do Senhor, o dízimo que o profeta Malaquias orientou trazer todos os dízimos para a casa do tesouro, era para isso, para ser gasto com aquilo que era necessário, para ser gasto na obra do Senhor, com aquilo que precisaria ser pago, que havia acerto ali, porque imagina a obra do Senhor, ela com gasto, ela tem tudo ali para ser pago, e se a pessoa não pagar? Sabemos que a palavra do Senhor diz que caloteiro não herdará o reino do céu. Então, se a pessoa deixar despesa da obra do Senhor sem pagar, ele se torna um caloteiro. Caloteiro não herdará o reino do céu e ainda mais será expulso. Terá ali que desocupar a área, não é dessa maneira? Mas a palavra do Senhor faz saber que quando Malaquias disse, trazei os dízimos, todos os dízimos, na casa do tesouro, para que haja, melhor dizendo, mantimento na minha casa, significa sim, o Senhor estava falando, usando a Malaquias falar essas palavras, não era para o povo lá do mundo, não era para o povo lá de fora. Não era para aquele povo que não servia a Deus, não. Eles estavam falando essas palavras, ele estava dando essa ordem para a igreja do Senhor, para aqueles que congregavam naquele templo, para aqueles membros ali do templo. Eles não estavam pedindo para a pessoa lá fora, não. Eles estavam pedindo, eles estavam orientando os membros, o povo, a igreja que ali congregava naquele templo. Aí ele falou, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que ali tudo vinha ser pago, quitado, os valores, quem sabe que tinha que ser pago ali, da despesa do templo, do salão. E ali, depois que tivesse tudo quitado ali, aquele restante que sobrava eram para distribuir com os carentes, com os necessitados, porque a palavra do Senhor, como eu já disse lá no outro vídeo que eu fiz, o povo de Deus do passado, eles tinham uma preocupação muito grande da maneira que eles viviam bem, eles queriam ver alguém vivendo bem também. Então, eles percebiam que havia desigualdade, enquanto uns tinham, outros não tinham, eles ali se uniram e levavam, como nós acabamos de ler aqui, né, no livro de Atos 5, né, que fala que eles levavam e lançavam ali, depositavam os valores nos pés dos apóstolos, para que fosse distribuído com os necessitados. Deu para entender, meus amados? Então, um exemplo, você, irmão, irmã, que você serve a Deus, nós que servimos a Deus, não tem necessidade
de um pastor, um dirigente, um irmão ou irmã subir em cima do altar e falar a respeito de dinheiro. O altar não foi feito para tocar assunto de dinheiro, mas sim é lugar de falar do Salvador, Kamanabachai. Lugar de falar do Salvador, falar da salvação, falar do reino de Deus, falar do sofrimento de Cristo, falar do amor do Senhor, falar que o céu está preparado para aqueles que obedecem à palavra, falar que o inferno também está preparado para os rebeldes, para aqueles que não temem a Deus. O altar é lugar de pregar o evangelho. Não é lugar de pregar dinheiro. Porque, irmão, seja lá se uma igreja, um templo, melhor dizendo, ele pode ter 10 pessoas, 20, 50, 100 pessoas ou mais, não importa o número de pessoas que tem numa congregação. No momento que ela levantou a sua mão e aceitou Jesus como Salvador, ele tem que ter um ensinamento que vem do responsável, como ele ser fiel até a morte. E esse ensinamento que ele vai ter ali não precisa ser em cima do púlpito para sair nome de dinheiro. Chama ele, leva na palavra, ensina e fala: a partir de hoje você faz parte de uma igreja do Senhor. A partir de hoje você é um membro, você desceu as águas, você é um servo de Deus. Então, a partir de hoje, se você tem condições, o valor do dízimo não tem valor. O valor é você que vai saber, que é você que define, você que sabe o valor que você ganha, você que sabe o valor do seu salário. Ou se você não tem salário, se você não ganha nada, também você não tem nada a cumprir. Halamaço, me decanta, arabassúbia. Então, ali, cada membro de uma congregação, ele sabe o dever dele. Se eu tenho o meu salário, se eu trabalho, eu tenho meu pagamento, ali eu vou saber 10% daquilo que eu recebo, que o Senhor preparou para mim receber, eu sei que 10% é o dízimo. O que é que eu faço com o dízimo? Eu levo para a casa do tesouro? Sim, eu vou levar para a casa do tesouro, que significa o templo, a igreja, onde o povo congrega, sim. Se eu ver que quem está lá na frente, ele vive a palavra. Se quem está lá na frente, ele sabe ali administrar aquilo que é do Senhor, como os apóstolos do passado sabia. Eles lançavam nos pés dele, eles sabiam ali trabalhar em cima daqueles bens, daqueles dízimos, para pagar o que era necessário da obra e dividir com os necessitados, para que ninguém passasse necessidade, para que ninguém passasse fome. E se eu sou uma membra de uma congregação, você, meu amado, é um membro, uma membra da congregação, você sabe disso. E por que todo dia o pastor tem que falar em dinheiro em cima do altar? E por que ele sobe no altar, deixa de pregar a palavra do Senhor para falar em dízimo e oferta em voto? Se você é membro, você tem que estar apto do que gasta no templo, você tem que estar apto, que você sabe que é uma obrigação minha, sua, nossa, que temos um ganhame qualquer. O dízimo nós sabemos que não é nosso, é para empregar, levar para a casa do tesouro, mas para isso tem que ter um bom administrador, como os apóstolos do passado, saber como dividir, cuidar do templo para andar com o nome limpo e ali dividir para os necessitados. Então, se todos é membros, e por que todo dia está falando essa história em cima do altar? Ai, minai, decai, basubede, ramas. Por que tocar assunto de dinheiro em cima do altar? O altar foi feito para pregar o evangelho da salvação e ganhar alma para Cristo. Se eu
sou uma membra, eu sei do meu dever. Se você é um membro, você sabe do seu dever. Não há necessidade de ninguém tocar nesse assunto. Recebeu? Você sabe o seu dever levar. Se eu recebi, eu sei que meu dever é levar, não dever, ainda além de ser um dever do fiel e verdadeiro, ainda por amor. Mas para isso tem que ter um bom administrador na frente. Então, irmãos, por que no passado era assim e hoje fica essa ladainha em cima do altar todo dia? Todo dia dinheiro, todo dia voto, todo dia dízimo, todo dia oferta. Não tem ninguém diferente aí porque fala, não, mas é porque tem visitante. Visitante não é obrigado a pagar nada. Visitante não é obrigado a pagar nada de despesa do templo. Ele não tem obrigação, que ele não faz parte da casa ainda. E o dia que ele aceitar Jesus, que ele passar a fazer parte da casa, dá o ensinamento dele, dá um ensinamento para ele, melhor dizendo, que no momento que ele aprender esse ensinamento, ele vai saber que é o dever dele. E ali todo mundo vai levar de uma boa, vai pagar, cumprir com, cobrir todos o que deve ali para poder pagar na obra do Senhor, e o restante vai ser ali distribuído com os necessitados. Para de ficar anunciando dinheiro em cima do altar, que você vai pagar por isso no último dia. Altar não foi feito para falar em dinheiro. Altar foi feito para falar da Bíblia Sagrada, Ramanai. Foi feito para pregar o Evangelho do Senhor. Foi feito para falar do reino do céu, para ensinar as almas a se converter, para ensinar as almas a abandonar os seus pecados, para ensinar as almas que Jesus é maravilhoso e quer salvá-los, cada uma delas. Não há necessidade nenhuma de falar em dinheiro em cima do altar, se for um rebanho sábio, se for um rebanho entendido, porque nós estamos vivendo num tempo de rebanhos desentendidos, de uma igreja louca, esbirutada, leva o seu dízimo direto para o templo e nem sabe o que está acontecendo com ele, vê que não estão sendo depositados ali naquilo que é necessário, que não está ajudando ninguém, mas está levando, está enricando cada dia mais o homem. Se vai falar ainda acha ruim, você vai ver, você vai dar conta. Glória a Deus. Se eu sei, você sabe que é assim, por que tocar assunto em dinheiro? Recebeu, leva, deposita lá, pronto. Deus abençoa. E todos fazendo assim, não vai faltar alimento na casa do Senhor. As contas da igreja vai ser paga em dia. Os necessitados vai receber as doações, vai ser alimentado, vai ser se vestido, vai ser se agasalhado, e Deus vai operar grandemente. Canai bacai da subeder menas. Então a palavra do Senhor faz saber que no passado, lemos lá no Velho Testamento. Agora vamos para o Novo aqui, essa mensagem que acabei de ler no livro de Atos 5, que fala a respeito de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles serviam também ao Senhor em uma congregação, como você aí, meu irmão, serve, como eu sirvo, como nós servimos. E ele sabia que esta era a ordem de todos levar aquele valor do seu dízimo, ou da sua oferta, a ossada que Deus tocava no seu coração, você levava e depositava lá. Você pode levar, irmãos, ninguém nem precisa saber o valor do seu dízimo, da sua oferta, você vai lançar na casa do tesouro. E quando você lança com fidelidade, com sinceridade, o Senhor multiplica tudo na sua vida. Então, Ananias e Safira fazia parte de uma congregação assim. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor faz saber que um certo dia, Ananias e Safira, sua esposa, vendeu uma herdade. Vamos supor assim para entender melhor. Eles tinham um terreno, um sítio, e eles venderam. Eles venderam aquele terreno, quem sabe uma herança que eles tinham recebido, não sei, a palavra não fala. E eles venderam.
Só que quando eles venderam e receberam o dinheiro daquele terreno, aí eles tinham conhecimento que era, né, uma ordem divina do Pai levar aquele valor para a casa do tesouro. Eles sabiam que eles recebiam prosperidade porque o Senhor dava. Mas quem sabe eles venderam, a palavra do Senhor não faz saber o valor que eles venderam aquele terreno. Mas quem sabe foi um valor alto. E aquilo ali no coração deles, quem sabe eles pensou, mas 10% é muito. Vai dar muito dinheiro para levar para lá. Irmãos, muitas pessoas nos nossos dias, ele é fiel no dízimo, enquanto o seu dízimo é pequeno. Quem sabe é 5, é 10, é 15, 50 reais, até 100 reais. Recebeu, é fiel, corre lá e leva o seu dízimo e deposita no templo. Mas quem sabe ali o Senhor vê tanta fidelidade em você, que aí Ele abre as portas do céu, a janela do céu e te abençoa grandemente, porque Ele abençoa mesmo, que é promessa dEle. Se você levar, Ele vai prosperar muito mais. E daí a pouco o Senhor prospera na sua vida de uma forma maravilhosa. Quem sabe, se você ganhava 1.000 reais, você levava 100. Daí a pouco o Senhor vê a tua fidelidade e Ele abençoa lá na sua vida, você passa a receber 2.000. Daí a pouco, na hora que você vai separar o dízimo para levar para a casa do tesouro, você vai falar, gente, mas hoje eu tenho que levar 200 reais. Eu dava 100, agora tem que levar 200. Ah, mas 200 é muito. Ah, eu não vou contar para ninguém que eu agora recebo 2.000. Eu vou continuar levando 100 da mesma maneira, ninguém sabe mesmo. Ai daquele que tenta, que pensa, né, que está enganando a Deus. Você pode até levar. O secretário lá pode não saber, nunca nem descobrir que você teve um salário aumentado. Mas quem aumentou o salário para você não foi o seu patrão terreno não, tá? Quem aumentou o seu salário foi o patrão celestial, porque viu que você era fiel. Agora ele está provando até onde vai a sua fidelidade. Ser fiel no pouco é fácil. Difícil é ser fiel no muito. Porque não reconhece, graças a Deus, o meu dízimo era 100, agora passou por 200, porque o Senhor prosperou na minha vida. Obrigado, Senhor. Cada vez que o Senhor prosperar mais será maior o dízimo que eu vou levar para a casa do tesouro. Mas é difícil. A hora que começa, o Senhor começa a abençoar a sua vida, multiplicar tudo na sua vida. O diabo também, ele já enche o seu coração de ambição. Você já começa a ter desejo naquilo que é do Senhor. Você começa ali já a querer desejar aquilo que não faz parte para você, que faz parte da obra do Senhor. Você começa a desejar e o diabo acaba te lançando, te enganando. O inimigo enganou Ananias e Safira. O diabo conseguiu penetrar no coração daquele casal e enganar uma forma tão terrível a ponto de morte. Louvado seja Deus, sim, no momento que, quem sabe, eles receberam aquele valor, e ele falou, olha Safira, a gente recebeu é muito dinheiro, né? Aí o dízimo vai dar um valor bem alto para nós levar para o templo. Vamos fazer o seguinte, vamos levar só essa parte. E vamos ficar calado, deixa por assim mesmo e pronto. Mas o Senhor, Ele é fiel e Ele conhece. O Espírito Santo conhece o que está escondido dentro do nosso coração e Ele revela. Halamassúria. E ali eu creio que quando Ananias falou, Safira concordou, sim, vamos fazer isso mesmo, tá certo, fica bom assim. E Ananias passou a mão naquele valor
que não era o valor, né, verdadeiro, que representava o valor da verdade ali que ele tinha vendido, ele pegou pela metade e foi direto, entregar, lançar lá nos pés dos apóstolos. Irmãos, a palavra do Senhor faz saber que quando ele chegou lá, que ele lançou aquele valor lá nos pés dos apóstolos, preste atenção, irmãos, o Espírito Santo é aquele que revela, ele não engana e não deixa ninguém passar por enganado. Quem sabe quando melhor dizendo, Ananias lançou aquele valor lá, Pedro foi e pegou. Quando Pedro pegou aquele valor ali, daquele dízimo, para Pedro poderia sim saber, esse é o dízimo dele. Mas o Espírito Santo de Deus não se engana e não deixa os teus verdadeiros enganados, não. O diabo enganou Ananias e Safira, porque eles deu lugar para o inimigo. Mas Pedro era apóstolo verdadeiro do Senhor. E aí o Senhor já revelou no mesmo instante para Pedro que aquele não era o valor oficial do dízimo dele, que ele havia vendido por outro preço, por outro valor. Mas ele combinou com a esposa dele de levar só aquele para passar como um engano. Irmãos, cuidado, hein? Cuidado você aí que, às vezes, une aí com seu esposo, com sua esposa, quem sabe com filho, quem sabe com parente, quem sabe com amigo de trabalho, para fazer um trambique. Cuidado, hein? No momento que você reúne para fazer trambique, você já foi enganado pelo diabo. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que vê e conhece todas as coisas e ele revela. Ele não deixa os deles confundidos. E na mesma hora, no mesmo momento, Pedro ali olhou ali para Ananias e disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha, por que Satanás encheu o seu coração? De quê? A palavra que não está falando, mas de ambição, de avareza, de querer tudo. Porque tem pessoa que quanto mais tem, mais quer. O Senhor abençoa porque Ele é fiel, Ele já quer o do Senhor também. Isso chama ambição, avareza. Encheu o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Para que retivesse, quer dizer, por que Satanás encheu o seu coração, fez você mentir para reter o preço do valor que você vendeu. O preço não é este, não. Guardando não ficava para ti? E vendida não estará no seu poder? E por que formasse esse desígnio no seu coração? Não mentisse aos homens, mas você mentiu a Deus. Porque o que Pedro quis falar? Porque guardando não ficava para ti? Pedro quis dizer assim, por que você veio mentir? Por que você não chegou aqui e disse assim, olha, eu vendi por tanto, mas eu vou dar este daqui para ajudar aqui a obra. Mas o valor que eu vendi foi este. Pronto, ele não era obrigado. Irmãos, a palavra do Senhor faz saber que o Senhor não obriga ninguém a ser dizimista. Tem pastor aí obrigando, quem sabe pessoa que, às vezes, o que ele recebe não é nem o suficiente para ele sobreviver, para ele comer, para ele beber. E tem muitos pastores obrigando, falando que você tem que ser dizimista negativo. O dízimo você devolve o dia que você tiver o seu suficiente e você ser grata ao Senhor, falar, não, eu vou devolver, porque como eu sou carente, eu estava passando necessidade, o Senhor me sustentou, eu vou devolver o dízimo para que o Senhor também venha sustentar pessoas que estão passando por necessidade também.
Mas o dízimo não é uma obrigação não, tá? Tem muitos aí obrigando, tirando da sua boca para levar para a igreja. E quando chega lá, não é nem para necessitado, é para eles comprarem carro, cuidar da família deles, porque são covardes. Então a palavra do Senhor diz, nem por força, nem por violência. Olha que a palavra está dizendo, guardando não ficava para ti, e se vendida não estava a seu poder, como se disse, o sítio era seu. Se você não vendesse, ele era seu. E se você vendeu, ele estava nas tuas mãos, ele estava no seu poder. Você ia doar o valor que você quisesse. E por que você mentiu? Irmãos, não tem necessidade de mentir. A mentira, o diabo faz o homem pecar para ser condenado. Então, a palavra do Senhor faz saber que ele disse, por que formasse este desígnio em teu coração? Quanto, irmão, nós planejamos nosso coração em mentir, em chamar alguém para ali fazer algo que um concorda com a mentira do outro, isso é um desígnio do diabo. Então Pedro diz, não mentisse aos homens, mas você mentiu a Deus. Porque o Espírito Santo me revelou, porque você estava mentindo. Então você mentiu para Deus e Deus revelou aqui que você está mentindo. Ele não era obrigado, mas se é que ele quis levar, ele chegasse lá e falasse a verdade. Eu vendi por tanto, mas eu vou doar este. Tinha necessidade de mentir? Não, irmã. Mentira não tem necessidade em momento nenhum. Todo momento da nossa vida temos que ser verdadeiro. E quando Anani ouviu essas palavras, a palavra do Senhor diz que ele caiu e expirou. Ele caiu, morreu na hora. Tá vendo, irmãos? No passado, a pessoa mentisse para o Espírito Santo, ele morria na hora. Hoje, ainda tem uma oportunidade. Quantos estão mentindo aí, já morreu, né? Espiritualmente já morreu. A igreja está cheia de pessoas mortas espiritualmente, porque vem mentindo para o Espírito Santo. Mas ainda tem oportunidade. O Senhor ainda está dando tempo de se arrepender para que o Senhor venha dar vida novamente. Mas Pedro não teve essa oportunidade que eu, que você, que nós temos hoje. Se está mentindo, irmãos, pede perdão, se arrepende, não mente mais não. Quem mente é filho do diabo, diz a palavra do Senhor. Porque o diabo é aquele que vem pecando desde o início do mundo, que me cai de como alabassubedei. Então a palavra do Senhor diz que ele caiu ali nos pés do apóstolo e morreu. Irmãos, homem na frente da obra, mulher na frente da obra, tem que ter o Espírito Santo de Deus. Hoje, irmãos, tem igreja e metade de igreja mentindo para o pastor, mentindo para o responsável, mentindo para a irmã que está na frente da obra. Sabe por quê? Porque eles são carnais. Andam também na carne, porque o homem e a mulher que está na frente da obra tem que ser espiritual, porque ele sendo espiritual, no momento que o diabo usa alguém, até mesmo membro, para vir mentir, o Espírito Santo revela e esse demônio é desmascarado. Esse demônio não pode permanecer dentro das igrejas. Esse demônio da mentira, ele tem que ser repreendido, e hoje é o que mais tem. Porque cadê os apóstolos dos nossos dias? Cadê os apóstolos que estão na frente da obra? Cadê os apóstolos? Apóstolo que ficava na frente da obra, ele era homem de Deus, homem de autoridade, de unção, de sabedoria. Não tinha para o Espírito Santo ali ser enganado, não, porque quem falou que o Espírito Santo de Deus engana? É o espírito imundo, que está aí para lá e para cá, e falando que está na vida de homem, de mulher na frente da obra, e está sendo enganado todo dia. E por que você está sendo enganado? É o Espírito Santo que está na sua vida? Negativo. Se o Espírito Santo de Deus estivesse na sua vida, você nunca seria enganada por uma parte de membro que está aí brincando, por uma parte de jovem, de covarde que estão dentro da obra pintando e bordando lá fora, e está aí dentro aí participando de ceia, cantando no grupo, tocando na banda, pregando, subindo no altar, fazendo de tudo. Por que você está deixando? Que apóstolo você é? Que mulher de Deus você é? Que espírito que está na sua vida?
Se fosse o santo, ele já tinha revelado e tinha desmascarado esta cambada aí que está sendo usado pelo diabo. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor faz saber que ele passou no espaço mais ou menos de umas 3 horas. E a esposa de Ananias não sabia. Ele foi lá no templo levar, né, a parte daquele valor que tinha vendido sua herdade. E a mulher ficou, com certeza ele não voltou. Ela também não sabia. Talvez era o costume dele sair mesmo e ir para outros lados. E passou um tempo, ela chegou no templo também. E quando ela foi chegando no templo, o Espírito Santo revelou para Pedro. Ó, ela sabe, ela mais o esposo dela entrou em acordo de mentir. E ele trouxe aquela parte, mas ele combinou com ela e ela concordou. Quer dizer, o Espírito Santo revelou para Pedro, ela também é uma mentirosa. Ela também concordou com ele. E naquele momento Pedro chamou ela também. Louvado seja Deus. Irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem vergonha, ele não tem acanho não. Se o Senhor revelou, ele chama na hora, ele entrega o recado, é com o dedo no nariz, ele entrega o recado, ele é de frente a frente, olhando dentro do olho. Hoje em dia, recado para lá, recado para cá, porque é tudo mentira de Satanás. Mas Pedro, quando viu aquela mulher chegando, glórias a Deus, ele chamou ela e disse, diz-me, vendeste aquela herdade por este preço? E falou o valor que ele havia falado, que a palavra não revela. Quem sabe falou assim, olha, Safira, Ananias falou que vendeu a herdade lá por este valor, que ele até trouxe aqui para depositar aqui no templo. E é verdade que ele vendeu por este valor? Ela abriu a boca ali e confirmou a mesma mentira do marido. Sim, portanto, você, irmão, você tem se deixado levar pelo espírito do engano? Muitas das vezes o seu marido é um mentiroso, ele fala e acaba você concordando com ele. Quantas das vezes alguém chega na sua casa, chama para o seu marido, ele fala, não, fala que eu não estou. Você chega lá, ele não está não, saiu. Às vezes ele está bem sentado, quem sabe numa mesa, jantando, fala que eu estou dormindo. Não, meu marido, não, ele está dormindo agora, eu não posso chamar não, que está cansado. É uma mentira atrás da outra. Muitas das vezes a mulher, quem sabe aquela que manda em casa também, né? Alguém chega, chama ela lá, ela fala com o marido, atende lá, fala que eu não estou em casa, que eu estou trabalhando. Aí chega lá, não, minha esposa está trabalhando, ela não está em casa não. Irmãos, vamos ficar alerta, a mentira levou Ananias e Safira. A mentira tem levado milhares e milhões para o inferno. E você, para onde está indo? Quem sabe, irmãos, muitos estão com a Bíblia na mão, que é a verdade, mas já o nome dele já está escrito lá no livro, lá no inferno, porque ele vive na mentira. É uma mentirada para lá e para cá, prega mentira, fala mentira, ensina mentira. Halabacai, decobalabahas. E a palavra do Senhor diz que no momento que ela falou sim, portanto, Pedro olhou para ela e disse, porque entre vós consertaste tentar o Espírito do Senhor? Por que vocês dois combinaram de mentir para o Espírito Santo? Olhem na porta, está o jovem aí, ó. Olha os pés dele, estão todos cheios de terra. Já sepultou seu marido. É um mentiroso, ó, a morte já levou. E ele vai levar você também. E na mesma hora, ela caiu no mesmo lugar. E aqueles mancebos, aquele jovem, acharam ela morta e levaram e sepultaram junto com seu marido. Irmãos, está aí a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que houve temor em toda a igreja. Hoje, irmãos, as igrejas do Senhor estão uma bagunça porque não tem mais temor. Ninguém vai pela palavra. As pessoas estão seguindo uma religião, ele vai pelo homem.
O que o pastor falou, ele faz. O que o pastor manda, eles fazem. O que eles ensinam, eles vivem. Mas eles não estão preocupados ali de olhar para a palavra, não. Estão levando uma vida de mentira, uma vida de engano. Cada dia está caminhando a passo largo para o inferno, porque está seguindo ensinamento de homens. Irmãos, passam a viver pela palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que houve grande temor em toda a igreja quando ouviram isso acontecendo, quando viram isso acontecendo. Mas a palavra do Senhor fala que ali também tinha muitos sinais, prodígio, era tantos milagres que acontecia. Ali, né, irmãos, Deus usava os apóstolos de uma forma tremenda. Por que usavam eles de uma forma tremenda? Porque verdadeiramente era homem de Deus, homem que tinha vida no altar, homem que tinha comunhão com Deus, homem que quando abria a boca não era nada dele, era tudo do Espírito Santo. O Espírito Santo revelava, eles tinham coragem de falar, de entregar, mas também quando eles passavam em determinado lugar, as pessoas saíam ali, multidões de enfermos, doentes, oprimidos, e já ficava ali, porque sabia que quando o homem de Deus passasse, ia haver cura, ia haver milagres, sinais e prodígio. Era tanto povo, tanta multidão que invadia a rua quando os apóstolos passavam, que não tinha como eles chegar para que eles orassem em posição de mão para cada um. Eles chegavam ali, depositar ali os enfermos ali, quem sabe colocava tudo na rua ali, que quando Pedro passava, eles alcançavam pelos menos a sombra de Pedro passava sobre a vida deles, e quando a sombra de Pedro alcançava aquelas vidas, ali recebiam a cura. Eles eram curados, libertos, transformados através da sombra de Pedro. Mas por quê? Vida no altar, vida com Deus, fidelidade, sinceridade, ensinava a verdade para a igreja, não só ensinava, ele ensinava e vivia a verdade. Hoje está uma igreja ali, uma igreja fanática ali na mentira, no engano, só o povo idolatra no pastor, só vai pelo ensino de homem, só obedece o homem, muitas revelações é mentirosa que nem vem de Deus, eles estão seguindo. Irmãos, passa a observar a palavra de Deus, passa a seguir os mandamentos de Deus. Quer ter uma igreja abençoada, quer ter uma igreja onde vai acontecer curas, sinais, prodígios, milagres, vamos ser como os apóstolos do passado, vamos ter uma vida separada do mundo, vamos ter uma vida abraçada com Cristo, vamos ter uma vida enquadrada dentro da palavra de Deus, para que o Espírito Santo ainda tenha ali o prazer de usar alguém ainda em cima dessa terra, nesse restinho de tempo, para que o Senhor ainda venha encontrar homens, mulheres, jovens ainda, que tenha ali, que dá lugar ao Espírito Santo para que o Senhor possa usar, porque, irmãos, o fim está chegando. A igreja do Senhor, aleluia, ela tem minado, ela tem sumido, desaparecido cada dia em cima da terra, devido aos falsos profetas, mentirosos, enganadores, que estão ensinando os ensinamentos antibíblicos. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina a verdade. Passa a ser sincera a palavra de Deus, passa a ser temente a Deus, passa a ter uma vida com Cristo, para que ainda o Senhor venha operar o que Ele tem a operar. Vamos viver a palavra. Né, irmãos, aleluia, hoje o povo estão levando, lançando tudo que tem na vida nos pés de homens carnais, mentiroso, ignorante, que nem conhece a palavra de Deus, nem sabe discernir a palavra de Deus, pega o ensinamento, aquilo vai como fila. Lá no passado antigo, ouviu o homem só porque ele era grande, ouviu do ensinamento, e ali vai aquela fila, e aquela fila, um vivendo, passando um ensinamento mentiroso por outro. Siga a palavra, irmãos. A palavra do Senhor não nos deixa enganado. A palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é a única poderosa e verdadeira, e a obra do Senhor, o templo do Senhor aqui na terra, o verdadeiro, glórias a Deus, é a casa do tesouro, e nessa casa do tesouro não falta nada.
tem tudo, porque tem a palavra de Deus, ela tem o Pai, ela tem o Filho, ela tem o Espírito Santo de Deus e não deixa ninguém ser enganado. Louvado seja Deus. Esta é a verdadeira casa do tesouro, onde é depositado aquilo que pertence a Deus e é distribuído também da maneira que o Espírito Santo de Deus já nos orientou. Amém? Glória a Deus. Que fique essas palavras, né, irmãos? Não dá mais tempo e sabemos que o Senhor é verdadeiro. Se você não tem entendimento, ora, peça, porque na casa do tesouro tem tudo. Tem sabedoria, tem autoridade, tem unção. Por quê? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo que não nos deixa enganado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.